propósito, se a nossa vida fosse colocada em cômodos de uma casa, com certeza a nossa felicidade seria a sala de espera. Porque a gente vive sempre assim. Ah, um dia eu vou fazer, uma hora eu vou fazer, quando eu puder, quando der condições para eu fazer, quando eu me aposentar, quando chover, quando eu ganhar dinheiro, quando. E sua vida vai passando. A gente acha que a vida é curta? Não, a vida é longa. O problema é que quando a gente chega lá no final, mesmo com a vida tão longa, a gente olha e viu que não fez o que a gente queria fazer. A gente não fez o que nos dava prazer. E a gente só fez para nos sustentar, para ganhar dinheiro, para na segunda-feira sair de casa de uma forma automática, como um robô, que eu não sei se vocês sabem, mas os robôs são criados para realizar essas tarefas automáticas que a gente, por muitas vezes, coloca como hábito da nossa vida. O robô ele nunca vai substituir o ser humano. Nunca, nunca. Disso vocês podem ter certeza. Porque ele foi criado para fazer aquilo que é automático e que hoje você vive fazendo de forma automática. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Quando a gente vive dessa forma, a gente não entende, muitas vezes, o porquê daquele... Sabe quando você está passando por uma via férrea? E tem ali, quando você vai atravessar os trilhos, tem pare, olhe e escute. Então, é isso que você tem que fazer quando nos seus domingos você começa a ficar angustiado. Quando o seu celular toca de manhã para você acordar e você não quer levantar, não porque você está cansado, mas porque você não vê motivos para levantar. Porque você não tem motivação para levantar. Porque você não tem a vontade de sair da sua cama para realizar. E o que é realizar? O que é realização? A realização ela é a resposta do porquê você faz o que você faz. Porque quando você tem uma realização, você traz a realidade, aquilo que você colocou como propósito, como objetivo, como sonho da sua vida. Você traz a realidade. Então, por isso que é realização. É trazer a realidade através da ação. O que muita gente hoje não entende, principalmente os empresários, é que eles precisam investir em pessoas. Porque quando ele investe em pessoas, ele consegue definir qual é o propósito de cada colaborador. Consegue, de repente, encaixar pessoas em lugares que elas não estão. Porque muita gente está ali, fazendo o que está fazendo, apenas para esperar a sexta-feira, para poder ir tomar uma cerveja, para poder encontrar com os amigos, ou para poder dormir até mais tarde no sábado. E cabe, muitas vezes, ao empresário verificar qual é a posição e qual é a motivação dos seus empregados. E isso ele precisa investir. Ele precisa investir em curso, ele precisa investir em conhecimento, porque uma empresa também precisa ter propósitos. Uma empresa também precisa entender por que ela existe. Se o seu colaborador é uma pessoa que realmente está ali para fazer com que a empresa cresça, ou se aquele colaborador apenas está ali para automaticamente, enquanto não vem um robô para substituí-lo, fazer as tarefas que a empresa entende que ele é capaz, única e exclusivamente, de fazer. Muitas vezes vocês empresários, vocês contratam uma pessoa, mas você não consegue estabelecer o que realmente essa pessoa é capaz de realizar. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente começa a fazer as coisas com muita pressa. Porque tudo que a gente faz precisa ter velocidade, a gente precisa empreender velocidade, mas a gente não pode entender essa velocidade como sendo pressa. Quando você faz algo que você gosta, você faz por uma questão de que você entende que aquilo vai te dar prazer, que aquilo vai trazer para o teu cérebro os hormônios que lhe dão prazer, que aquilo, seus neurônios que lhe dão prazer, eles vão ser ativados. E quando você faz algo que não é
do seu propósito, você faz por fazer, você simplesmente vê a vida passar e aí você diz que a vida é muito curta, porque ela passa simplesmente por passar, porque você está apenas vivendo. Então, nesse livro, gente, ele é um livro muito, muito simples para ler. Ele tem uma leitura simples, apesar de o autor ser um filósofo e um grande escritor, ele traz ali uma leitura muito simples. E ele se volta muito para essa questão do trabalho mesmo, do trabalho, da profissão, das aflições. Por que ele fala aflições? Ele diz que gosta muito do termo de aflições, porque quando você está aflito, você quer resolver alguma coisa. E quando você quer resolver alguma coisa, você se faz perguntas. E quais são essas perguntas que você precisa fazer para entender o que você tem como propósito na vida? O que você fez? Imagina que você está diante do Criador. Porque todos nós, principalmente os cristãos, nós entendemos que um dia nós seremos chamados a juízo. E quando nós formos chamados a juízo, algumas perguntas nos vão ser feitas. Então eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês, para que vocês entendam quais são as perguntas que vocês precisam se fazer. Então vamos lá. O que você fez? Presta bem atenção. O que você fez? Fez por quê? E se você não fez por quê? Então aqui a gente tem duas questões básicas: os seus valores e os seus propósitos. O que você fez? Fez por quê? Por que você escolheu fazer determinada situação? Por que você colocou aquilo adiante de você? E por que você fez? Porque com certeza você tem o seu propósito e você tem os seus valores e que você descobriu os seus valores em função do propósito que você traçou para a sua vida, que você reconheceu como seu. Então você já parou, você já olhou e você já escutou. Então faça essa pergunta: o que você fez? Fez por quê? E se não fez por quê? O que foi que te pediu de fazer determinada situação? Porque quando você entende o porquê você fez, você deixa claramente na sua existência, na sua essência, o motivo pelo qual você está tomando aquela atitude, tomando aquela ação, rompendo aquele bloqueio, rompendo aquele processo, amanhecendo todos os dias, dando sentido para a sua vida, dando um bom dia para você, sorrindo daquilo que você faz. Então, quando você já reconheceu o porquê você fez, o que você fez, então, quando você consegue responder isso para você mesmo, é sinal que aquilo que você colocou adiante de você já está muito estabelecido na sua mente, já está muito calcificado no seu coração. E você coloca aquilo no seu caminho e vai seguindo o processo como algo que você realmente quer realizar. Então, esse é o seu propósito. Nós estamos falando aqui de uma forma muito geral, mas o livro ele vem para uma questão mais de profissão. Então, você fazendo essas perguntas. E aí você também tem que fazer essas perguntas para você de uma forma negativa. Então, vamos lá. Fez o que não deveria? Por que o fez? Você fez o que não deveria ter feito. E por que você fez? O que não fez e deveria ter feito? Por que não fez? Parece algo muito complicado, né? Mas não é. Não é. É só você pegar as perguntas anteriores. O que fez, fez por quê? E o que não fez? E que deveria ter feito, por que você não fez? Quando você responde essas perguntas para você, você vai saber se você fez porque era algo que você queria, porque é algo que você empreendeu um esforço intenso, porque era algo que você gostaria muito de passar isso para a eternidade, deixar como legado, porque você entende que você é livre de alguma coisa
e livre para alguma coisa. Você precisa entender essas diferenças. Ser livre de e ser livre para. Quando você tem propósito definido, quando você se faz essas perguntas e você consegue responder, você começa a passar a ser livre. Mas de que maneira? Ser livre para. Você é livre para realizar aquilo que te dá prazer. Você é livre para fazer atividades que te dão como uma contraprestação à sua vida e que faz sentido para você. Agora, quando você é livre de, quando você vive para ser livre de um boleto, livre de um aluguel, livre de estar todos os dias no mesmo trabalho, quando você entende que a sua liberdade é a liberdade de e não liberdade para, você simplesmente vive em função de acordar por dinheiro. E aí tá tudo bem. Para você já está resolvido. Não tem o que sofrer, não tem o que discutir. Você já entendeu que a sua felicidade está apenas na sexta-feira, nos finais de semana, no final do ano e nas férias que você vai tirar. Então, você precisa entender que você precisa ser livre para. Quando você coloca isso na sua mente, eu sou livre para estar onde eu quero, fazer o que eu quero, mas sabendo que esse fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, é na resposta do porquê eu faço o que eu faço. Porque quem faz só o que quer, ou é criança, que faz o que quer, que depois vai ter que levar uma bronca, ou animaizinho de estimação, ou um animal de floresta, que também vai ter as suas consequências. Então, a liberdade para alguma coisa, com certeza, é quando você faz algo porque você é livre para fazer o que tem que ser feito. Quando você é livre para, você começa a ser livre para escolher o que você vai fazer, de que forma você vai fazer. Você vai estabelecer os planos são seus, porque você é livre para ter o seu plano de ação, de atitude, de movimento, de velocidade. Você entende isso. E você não fica alienado, porque o que é uma alienação? A alienação é você entrar num modo automático e viver além daquilo que você se propôs. Você não vive aquilo que você é interiormente, aquilo que você realiza, aquilo que você estabeleceu porque você faz o que você faz. Quando você é um alienado, você lembra aí de alienígena. Ele não vive neste mundo, ele é de outro lugar. Quando você é uma pessoa alienada, você também está vivendo fora do seu mundo, fora daquilo que você tem como uma perspectiva, como uma situação que te transforma como o autor da sua própria existência, o autor da sua própria vida, o autor do seu próprio processo, o autor dos seus projetos. Estar alienado é viver além disso. Você não vive mais de acordo com os teus projetos, de acordo com aquilo que você traçou para a sua vida e com aquilo que você entende como sendo o responsável pela tua busca pela felicidade. A gente consegue ser feliz todos os dias, mesmo que a gente entenda o porquê a gente faz o que a gente faz? Não. Porque a pessoa que é livre, que é feliz o tempo todo, ela é uma tola. Né? Imagina, ela é uma tola, achar que ela consegue viver isso. Até porque a gente é ser humano, a gente vive neste mundo. E neste mundo a gente vai ter aflições, não tem jeito. Oi, Bruna. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Esther, boa noite, querida. Parei aqui no meio, gente, porque eu não tinha olhado nenhuma vez, viu? Porque agora a gente precisa olhar para a câmera aqui, ó. Eu não tinha olhado nenhuma vez aqui ainda. Então, quando você apenas faz o que de forma alienada, de forma automática, que não está dentro de você, que você é alienado, que você está fazendo além de dentro, você não está vivendo o mundo que você traçou para você, então você não consegue fazer algo sendo livre para. Você simplesmente está sendo livre de. E você faz para se ver livre daquele trabalho, para se ver livre daquela atitude, daquela ação, daquela atividade que você precisa praticar naquele dia. A gente tem aí um filme, não sei se vocês conhecem, do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. Neste filme,
aparece o Charlie Chaplin fazendo ele está numa máquina e ele já está tão robotizado para fazer as coisas naquela máquina que ele, num determinado momento, ele entra na máquina. E quando você acredita que ele vai sair do outro lado, como a gente vê em desenho animado, sabe? Quando você acredita que ele vai sair do outro lado de uma forma igual à forma da máquina, né? Em formato daquilo que a máquina está fazendo, não, o que acontece? Ele consegue entrar nas engrenagens e começa a ser uma parte dessa engrenagem. Ele começa a ser uma parte dessa engrenagem. Ele começa a ser parte daquela máquina. E é isso o que acontece quando você começa a fazer as coisas para se ver livre de e não livre para. Então, a parte mais chocante para mim, antes dessa visão de propósito que eu tenho hoje, era dele sair daquela fábrica e sair assim, como se ele estivesse só acostumado a fazer aqueles movimentos ali naquela máquina. Mas não, ele... Depois que eu passei a ter essa visão de propósito e a entender o porquê que eu quero fazer, entender o que eu faço e por que eu faço, e se eu não faço, por que eu não faço, que eu entendi que a cena mais forte desse filme é quando ele passa a ser uma peça daquela máquina. Então, ele deixou de ser um ser humano e passou a ser uma parte, uma peça daquela máquina que ele operava. E é isso que os robôs vão fazer. Eles vão ser parte daquela máquina. E os humanos precisam deixar de ser essa parte. É por isso que eu digo mais uma vez para você que você não precisa se preocupar, porque as máquinas não vão substituir os homens, não vão substituir de forma alguma. Porque ela sempre vai precisar de alguém que as opere. O que você precisa fazer é entender que precisamos ser livres para e não apenas livres de. E eu digo um pouquinho além para você. Quando você está vivendo o seu livre de, que você chega no domingo à noite, que você ouviu a vinheta do Fantástico e que você acorda no outro dia de manhã e que você tem duas situações quando o seu telefone toca e você não quer levantar. Uma delas, você não quer levantar porque você está cansado. Então, por um esforço intenso, você não levanta. Então, isso é cansaço. Agora, quando você não levanta porque você não quer, você quer continuar ali, não porque você está cansado daquilo, de algum esforço que você tenha feito, mas porque você está cansado do esforço que você não compreende por que é que você está fazendo. Então, isso você precisa entender que é o seu estresse. O que é o estresse? De uma forma não médica, de uma forma não científica, para que a gente possa entender um pouquinho mais objetivamente. O estresse é quando você faz esforços que você não compreende por que você está fazendo aquele esforço. Então, por falta dessa compreensão, você não quer levantar. Você não quer ir para segunda-feira. Mas você já está fazendo tanto parte daquela mecânica, daquela rotina, daquele dia a dia que você faz sem nem pensar mais, de uma forma tão automática que você não quer compreender. Você simplesmente vai, esperando que a sexta-feira chegue novamente. Aí chega a sexta-feira, você estava tão ansioso pela sexta-feira que você nem vê a sexta, o sábado e o domingo passar, porque você foca ali em algo para esquecer que segunda-feira você vai voltar a fazer uma atividade que você não entende por que é que você está fazendo aquela atividade. Então, quando você chegou nesse ponto que você só quer ser livre de e não consegue entender o que é livre para, é porque você está seguindo numa situação, numa atividade monótona. Porque existe uma grande diferença entre você ter monotonia e você ter rotina. As rotinas são situações que você planejou para você, para que seu dia seja mais produtivo, para que o seu mês, você fez um plano
de ação para aquela semana, para aquele dia, para aquele mês, para a tua empresa. Agora, quando aquilo se torna monótono, que deixou de ser apenas rotina, é como num relacionamento, como num casamento. Todo mundo tem sua rotina. A esposa tem sua rotina, o marido tem sua rotina, os filhos têm a sua rotina, cada um tem sua rotina dentro de casa. E isso é bom. Que as pessoas tenham rotina é muito bom. Porque isso faz com que você ganhe velocidade. Porque você sabe exatamente o que você tem que fazer naquele momento, cada um com as suas funções pré-estabelecidas. Agora, quando se torna monótono, é sinal que a relação não tem mais o porquê. E aí está na hora de parar, olhar e escutar. Porque se você não parar, olhar e escutar num cruzamento, numa via férrea, o trem que vem a toda velocidade, ele vai te atropelar. E você vai ficar ali de uma forma que, ou muito machucado, que vai demorar demais para você voltar, ou você vai conseguir fugir e perder o que era, de repente, o seu carro ou o seu meio de transporte. Então, quando você não para, não olha e não escuta, você está passível de ser atropelado pelo trem. E coloque esse trem como sendo a sua própria vida. A sua própria vida. Coloque rotina na sua vida. Não deixe que isso se torne monotonia, mas coloque rotina na sua própria vida. Então, assim como Chaplin, não se deixe colocar. Se você não assistir esse filme, eu falo para você assistir, porque você vai entender muitas coisas a respeito dessa linha de produção que se transformou os colaboradores e os empregados e nós aqui nesse país, porque nesse país nós não somos os atores, nós somos só espectadores. O Brasil vive de espectadores ao invés de povo. Porque o povo, que é o dono, que é numa democracia, aquele que detém o poder, ele virou um simples espectador. Então, se você não quiser virar um espectador da sua vida, se você não quiser ter um estresse, se você não quiser ser livre se você não quiser nada disso na sua vida, não ser mais parte integrante de uma máquina que te transforma em algo automático, num verdadeiro robô que pode ser substituído a qualquer momento, você precisa entender que você tem propósitos, que você precisa responder para você. Qual é o motivo pelo qual você faz o que você faz? Você precisa parar de se conformar com as condições que você tem. Você não quer fazer essa resposta para você? Você não quer trazer isso para o seu interior? Porque você não quer entender e se confrontar para responder essa questão do porquê você faz o que você faz. Isso é um perigo. Você não responder isso para você é um perigo, porque você deixa de ter conhecimentos, você deixa de buscar conhecimentos, e aí você pega aquela música do Mick Jagger, né? I can get no satisfaction. Então, eu nunca vou me sentir satisfeito. Quando você entende que ser livre é ser livre para, quando você consegue responder o porquê você faz o que você faz, você nunca está satisfeito. Você quer muito mais. Você quer fazer muito mais. E esse muito mais são os propósitos que você encontra pelo caminho. Porque tudo na vida da gente é processo. Tudo que você faz depende do processo estabelecido. Tudo que a gente faz depende da nossa segunda-feira. É por isso que você precisa colocar na sua mente que todos os dias são segundas-feiras. Todos os dias você precisa colocar toda a força como você coloca na segunda-feira. E não é só o esforço intenso, é também você entender e compreender por que é que você está se forçando e se esforçando em sair da cama, não por um esforço físico, mas por um esforço que vai valer a pena e que você vai chegar na segunda-feira e vai entender, poxa vida, hoje é segunda-feira, é dia de eu realizar atividades que me dão prazer no meu trabalho, na minha profissão.
e que pode existir até algumas coisas ruins naquele dia, naquele momento, porque sempre vai existir. Porque nem todos os dias são dias de felicidade. Então, quando você tiver isso, você vai saber que por ser o seu propósito, por entender o porquê você faz o que você faz, aquilo vai te dar paz. E aquela situação que veio, talvez, como se fosse em outro tempo, que você não reconheceu ainda o propósito da sua vida, na sua profissão, nas suas atividades, nas suas funções, que antigamente, você ficava deprimido, você se culpava, dizia, por que eu fiz isso? Nossa, mais uma vez aconteceu isso. Não, agora você vai entender que aquele momento, daquela situação que aconteceu, ela veio para te mostrar que daquela forma não era para você agir. E aí você vai parar, repensar, entender por que você faz o que você faz e começar novamente. Porque às vezes a gente está no caminho do nosso propósito, em busca de um objetivo, porque a gente traça metas e objetivos. E o propósito, ele vem como nosso motivador do nosso caminho. Porque uma coisa é você ter inspiração, você ter algo para se inspirar para começar. E a motivação, ela vem depois, que são os motivos pelos quais você acorda de manhã e vai para o seu trabalho sorrindo e de olho brilhando, mesmo que você trabalhe para uma pessoa. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que tirar, você vai ter que sair do seu trabalho, deixar para lá. Não, mas eu não quero ser um empreendedor. Tudo bem, tá tudo bem. Mas você precisa saber que aonde você está, você consegue ser. E fazer aquilo que você se predeterminou e que te traga não a felicidade plena, porque quando você é feliz plenamente no seu trabalho, é complicado, que você já deu um final no significado de felicidade para sua mente. Então, isso é perigoso. Todas as vezes que você fala, eu sou plenamente feliz, é porque você já chegou ao final. Por isso que I can get no satisfaction, né? Então, eu não vou ficar satisfeito nunca. Vou estar sempre em movimento, buscando velocidade. E não me conformando com aquilo que eu não quero para mim. Então, se você está no momento ainda que você precisa levantar dessa forma, você precisa encontrar motivações, você precisa começar a buscar os seus propósitos. E neste livro também, uma das coisas que a gente mais vê é a questão da motivação. E o que seria a motivação? A motivação é... Primeiro, eu gostaria ao invés de falar da motivação primeiro, só para você entender, você começa determinada situação por um estímulo. Você é estimulado. Eu trabalho na área jurídica há mais de 30 anos. Então, eu sou estimulada a escrever. Então, o meu estímulo é escrever. Agora, o que me motiva a escrever? É porque eu gosto de trabalhar na área e gosto de colocar no papel algum problema que a pessoa me trouxe, que um cliente me trouxe, para que eu possa colocar no papel e passar ao Poder Judiciário, sendo um intermediador entre o meu cliente e o Poder Judiciário, de um problema, de uma aflição, de uma angústia que ele está passando num determinado momento. Então, por eu gostar de escrever, o meu estímulo é o gostar de escrever, eu me motivo no meu trabalho quando eu consigo entender e passar para o papel problemas de pessoas. E que foi isso que me deu a motivação de hoje estar tentando fazer uma transição de uma carreira, que é a minha carreira jurídica, para uma outra carreira, que é de mentoria. Então, hoje eu tenho uma motivação. E o que é essa motivação? É quando você consegue abrir dentro de você uma porta. Que antes você só tinha estímulos. E aí você consegue abrir uma porta dentro de você, do lado de dentro mesmo, que te mostra o motivo pelo qual aquele estímulo deve ser constante na sua vida. Aquele estímulo tem que deixar de ser só um estímulo e passar a ser aquilo que te movimenta,
aquilo que te faz levantar, aquilo que te faz escrever, aquilo que te faz cantar, aquilo que te faz atuar, aquilo que te faz pintar, aquilo que te faz ser qualquer uma das profissões que você tenha escolhido para a sua vida. Então, quando você gera essa motivação, esse movimento, quando você abre essa porta dentro de você, então é porque você conseguiu entender que você teve o seu ponto de partida através de um estímulo e que agora você abriu a porta e que você vai romper pelo caminho. Aqui eu vou dar uma dica para vocês quando vocês conseguirem entender a sua motivação, que vai fazer o seu estímulo se transformar em motivação. Vou dar aqui uma dica para vocês. A gente sempre tem que ter 3 tipos de relacionamento nas nossas vidas. A gente precisa ter o primeiro tipo de relacionamento é um mentor. Você entendeu a sua motivação? Procure alguém que já esteja num nível acima de você, não só para te motivar, mas para te mostrar caminhos, para te mostrar atalhos, experiências que já foram vividas e que possa te orientar para que você suba de nível naquela motivação que agora você tem e que você transformou como única dentro de você, porque você abriu essa porta que estava aí dentro e que ainda não havia sido aberto. Segundo nível de relacionamento, você precisa ter um relacionamento de pessoas que estejam na mesma frequência que você. E o que é estar na mesma frequência que você? É querer o que você quer. É buscar o que você busca. É poder andar com você, é poder trocar experiências de como uma coisa foi feita, de como outra coisa foi feita. É por isso que hoje a gente vê muitos grupos de WhatsApp, é por isso que hoje a gente vê muitos grupos de transbordo, por isso que a gente vê hoje muitas pessoas fazendo mentorias, pessoas participando de performagens, para que possam andar com pessoas que têm a mesma disposição, a mesma vontade, os mesmos ideais que você. Então, por exemplo, se você quer parar de fumar, você não pode ficar todo o tempo no meio de fumante. Se você quer parar de beber, você não pode ficar a todo tempo no meio de pessoas que bebem. Por que as pessoas que são viciadas, elas são retiradas dos seus ambientes? Porque elas precisam estar com pessoas que não estejam na mesma frequência, na mesma vibe de vício, de hábito que aquela pessoa está passando. Então, você precisa andar com pessoas, você precisa estar com pessoas, você precisa se conectar com pessoas que estejam no mesmo propósito, no mesmo fim, que coloque adiante aquilo que você também está colocando na sua vida. Então, você precisa colocar isso como entendimento para a sua existência, para a sua essência, para a sua motivação. E qual é o terceiro nível de relacionamento que você precisa ter quando você descobre os seus propósitos e o porquê você faz o que você faz? Pessoas que você ensine. Pessoas que você possa transpor de você, transbordar de você algo que você conheceu através de um mentor, realizou com as pessoas que estão no mesmo nível que você e que você agora está transbordando para outras pessoas os seus conhecimentos. Porque só consegue transbordar conhecimento de forma generosa quem já encontrou o seu propósito. Porque quem encontrou o seu propósito não tem medo de concorrência, não tem medo que outra pessoa roubem as suas ideias, porque ela sabe quem ela é e porque ela faz o que ela faz. Então, se você já chegou nisso, você não precisa ter medo de transbordar aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você conheceu. E ter propósito e ter essa situação de propósito e motivação, você precisa estar sempre conhecendo mais coisas a respeito daquilo. Ah, mas então eu tenho um propósito, agora eu quero ser mentora, então eu vou estudar só sobre mentoria? Não. Eu preciso conhecer um pouco de tudo. Na área que eu quero fazer a mentoria, eu preciso conhecer um pouco de tudo. Eu preciso primeiro me desenvolver. Eu preciso encontrar a minha identidade.
Eu preciso passar a prática do autogoverno. Eu preciso entender que eu sou uma pessoa SUV. Eu sou uma pessoa singular, única e valorosa. Quando eu aprendo isso, eu entendi o porquê eu faço, o que eu faço. E aí eu começo a abrir a porta da motivação na minha vida e começo a me dar estímulos todos os dias para que eu possa começar algo. Com a porta aberta da motivação, eu continue com aquilo, com toda aquela sequência, e não só por um estímulo, mas pela motivação que começa a me dar a certeza do que eu quero. Então, como é que você consegue definir também os seus propósitos? O que você precisa, além da motivação, além de entender o porquê você faz o que você faz, além de fazer essa introspecção, além de não viver como uma pessoa alienada, você precisa passar os seus valores, entender quais são os seus valores. E quando você entende quais são os seus valores, você entende o que vale e o que não vale a pena fazer. Você vai entender o porquê você faz o que você faz e você vai entender o porquê você não faz o que você não faz. Por que que você deveria fazer algo e você não fez? E por que que você fez algo que você não deveria fazer? Quando você tem esse conhecimento do seu valor, daquilo que é valoroso, do que você não abre mão, do que é inegociável na sua vida, quando você entende tudo isso, que os seus valores são questões inegociáveis, você deixa de ser apenas um espectador da sua vida e você começa a ser a pessoa que é o ator principal. Você deixa de ser o coadjuvante, não deixa mais ninguém escrever a sua história, você passa a escrevê-la. Você passa a se mover, a se motivar, se movimentar, a ganhar velocidade, a ganhar muito mais energia, porque tudo que você faz, você empenha a sua energia. E quando você não entende que aquilo é motivador, que aquilo é o seu propósito, que aquilo é algo que te leva na liberdade para e não na liberdade de, você se motiva de uma forma que você anda com uma velocidade, você começa a fazer e a realizar 10 anos da sua vida, como está acontecendo comigo nesse último ano e meio, que 10 anos da minha vida eu estou conseguindo realizar em um ano e meio da minha vida. Por quê? Porque eu coloco mais energia, porque eu encontrei os meus valores, eu encontrei o que me move, eu encontrei em mim, nos bloqueios que eu tinha, principalmente nos bloqueios que eu tinha, o que eu queria fazer. E quando você consegue entender que isso está dentro de você e que seus estímulos hoje são movidos por motivação, são movidos pela sua existência, são movidos pelos valores que você entende que é bom para você, você começa a agir de uma forma mais veloz e você acredita até que o tempo está passando muito rápido, porque você conseguiu realizar coisas que você esperava realizar em 10, 20, 5 anos, você realiza aí em meses. Como está sendo aí no meu caso e no caso de muita gente que eu venho caminhando junto. Então, mas como é que você tem que fazer para encontrar esses valores que talvez você ainda não tenha descoberto na sua vida? E o livro traz alguns desses questionamentos. O que eu acho que vale e o que eu acho que não vale? Então, se faça essa pergunta. O que é que você acha que vale a pena? E o que você acha que não vale a pena? A minha vida valerá de que modo? Então, começa a refletir. Você vale de que modo na sua existência? Quando você tiver que deixar este mundo, o que valeu a pena? O que é que você vai deixar? Porque quando você morre, você não deixa apenas o que você fez. Você deixa aquilo que você vale.
O que eu acho que vale, o que eu acho que não vale. A minha vida valerá de que modo? É uma vida com ou sem valia? Se você parar para pensar na sua vida hoje, ela vale alguma coisa para você e para alguém? Ou ela só vale para você viver livre de boletos, livre de contas de luz, livre de compras de supermercado, livres de convênio médico, livres de férias no final do ano? Será que é por isso que você vive? Será que é para isso que você vive? Que valia? Qual é o valor que você está colocando na sua vida? Tenta responder isso para você. Qual é o valor que você hoje vem colocando na sua vida? Qual é esse valor? Para que serve essa vida? Qual é o meu papel dentro da estrutura em que eu atuo? E aí, com certeza, você vai conseguir responder por que fazemos o que fazemos. Para o que você vale? A sua vida vale para o quê? Ela vale para quê? Então, quando você tem esses questionamentos e que você consegue responder isso para você, nessa questão de valor, porque a gente costuma muito contestar preço, né? Às vezes a gente quer que uma pessoa faça algo para a gente costuma barganhar, às vezes, uma prestação de serviço. Quando você está barganhando um objeto, tudo bem, você consegue um desconto. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se uma pessoa tem uma história, se ela construiu uma história, se ela tem valor naquilo que ela faz, se você percebe que aquela pessoa se dedica, que ela faz o seu melhor, que o que ela traz para você é um acúmulo, algo que venha a acrescentar na sua vida, não discuta valor com essa pessoa, não discuta preço. Porque o que você está contratando ali são valores, são histórias de alguém que escreveu a própria vida, a própria história. E que conseguiu deixar algo que outras pessoas já indicam para que você se utilize. E aí você vai e quer colocar preço no valor que a pessoa estabeleceu para a vida dela. Então, quando você quer colocar preço ou que você quer barganhar prestação de serviços, sem olhar o valor, sem olhar o contexto, sem olhar a história, sem olhar tudo aquilo que a pessoa traz como acréscimo, é porque você não entende o que é valor e você ainda só faz por dinheiro. Ah, mas dinheiro não é importante? Eu não disse isso, que dinheiro não é importante em nenhum momento. Eu só disse que ele não tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Ele deve ser algo que tem como consequência a resposta por que você faz o que você faz. Ele tem que ser uma resposta às motivações que estão dentro de você e que te fazem levantar todos os dias. Ele tem que ser uma resposta para o autor coadjuvante que deixou de ser apenas um mero espectador e passou a ser um ator principal da sua história, que passou a ser o escritor da sua própria história. E aí a gente vive sempre na vida, sempre na vida não, eu vivia, tudo que eu falo, eu sempre digo para vocês que são experiências que eu tive. Então a gente fica sempre assim, um dia, quando eu tiver tempo, quando eu fizer o que eu gosto, quando eu me aposentar, quando eu tiver melhores condições, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sabe como chama isso? Isso chama procrastinação. E a procrastinação, ela vem por diversos fatores, mas principalmente porque você não se sente merecedor. Você se sente um impostor em ter alguma coisa, porque na tua vida inteira alguém ficou para você assim: você não vai conseguir isso, você não vai fazer isso. Outro dia eu estava fazendo uma live e foi muito interessante, que eu me vi. Eu fiz um desbloqueio durante a live. Eu não sei se algum de vocês estava comigo. A Esther, eu sei que estava comigo nesse dia. E eu desbloqueei durante a live, entendendo o porquê que eu procrastinava muitas coisas na minha vida que já deviam estar muito adiante. E eu me lembrei, no primeiro colegial, que eu nunca fui uma aluna destaque. Né? Eu nunca tive
essa inteligência que muitas pessoas tinham, né? De ver em química, matemática e física. O meu negócio era escrever, eu sempre fui muito boa em português. E na escola, como é algo decorativo, e eu sempre gostei de ler, então para mim era muito fácil decorar. Então a gente tinha essa situação de tirar nota para passar. E os professores, eu não sei na época de hoje, mas naquela época eles tinham a preferência por aquele grupinho que eles via que o que ele estava ensinando as pessoas aprendiam mais. E às vezes pelos grupinhos do filho do fulano, do filho do ciclano, né? Do filho do diretor, do filho do médico da cidade pequena, do filho do vereador, do filho do prefeito, do filho daqui, do filho dali. E a gente era, por muitas vezes, isolados no fundo da sala. Muitas vezes isolados. E uma vez, por não conseguir fazer um problema de matemática no primeiro colegial, uma professora me disse que eu não seria nada da vida. E que eu serviria ali no máximo para trabalhar numa empresa muito grande que tem na minha cidade, talvez como uma recepcionista. Então eu coloquei isso na minha mente, né? Apesar de não ter sido essa aluna brilhante, quando eu fui para a faculdade, eu fui uma aluna brilhante e ganhei prêmios, inclusive, na faculdade por esse brilhantismo, mas porque eu já estava fazendo algo que eu gostava muito, que era escrever. Mas também, por conta de toda essa situação anterior, eu procrastinava demais naquilo que realmente eu gostaria de fazer. E eu estava trabalhando na advocacia, como trabalho até hoje, porque eu escrevia, que é algo que eu gosto muito, mas simplesmente para procrastinar aquilo que eu realmente queria na minha vida, porque eu entendia que eu não tinha merecimento e que eu não era, que a mim não era permitido ser além daquilo que um dia ela havia falado para mim. E que eu tinha na minha mente até o dia dessa live, que eu me lembrei dessa história e eu desbloqueei isso da minha vida e algo deslanchou assim muito mais. Então você deve ter algo na sua vida que possa talvez estar também te bloqueando. E esse foi um bloqueio que eu tive que tirar. E tirar a procrastinação da minha vida. Porque você ter essa ideia de que um dia vai acontecer, um dia esse emprego vai ser o emprego que eu gosto, um dia, talvez, quem sabe, né? Quando a gente fica muito tempo pensando e procrastinando as realizações, né, colocar em ação a nossa vida de verdade, a gente vive uma vida apenas na sobrevida. A gente não se motiva, a gente só reage aos estímulos e a gente não se motiva para a ação. A gente não tem motivo para a ação. E mesmo sabendo das coisas que aconteciam, que eu queria, que eu venho há muito tempo buscando o meu autoconhecimento, eu venho buscando a minha identidade, eu venho buscando os fatores que não quero mais como estresse para a minha vida, os fatores que me fazem ter o autogoverno, a autodisciplina, a autorrealização e aquilo que realmente me move com velocidade e não mais com pressa. Aquilo que me dá liberdade para que eu realize e não que me dá liberdade de simplesmente ter 8 horas por dia para trabalhar e cada dia mais ficar ouvindo políticos para ter apenas 4. É complicado a gente ficar entendendo que a gente precisa trabalhar menos e ganhar mais sem entender por que você faz o que você faz. Porque senão é só você colocar algo além na pessoa que é o seu empregador para pagar para você. E não algo que você está se dedicando, assim como um colaborador, para que a empresa dele cresça e que você cresça junto e possa trabalhar menos e ganhar mais. Então, quando a gente tem essa procrastinação, de uma forma contínua, ela precisa ser trabalhada na vida. Ela precisa ser muito trabalhada. Porque quando a gente procrastina, a gente simplesmente deixa de fazer algo que era urgente.
E aí você transforma, que era importante, desculpa, que era importante. Você deixa de fazer algo que era importante e você passa a fazer e transforma o importante em urgente, porque você não fez quando deveria ter sido feito. E aí, quando você precisa fazer, talvez você já não tenha mais tempo. E aquilo se torna urgente e tenha deixado de ser só importante. Então, não espere livrar-se das atribulações dos seus dias, do seu cotidiano, da sua rotina, do seu trabalho, da sua família, de uma condição que você está agora, para conseguir realizar aquilo que você responde como sendo o principal na sua vida, como sendo o seu propósito, que rege e que te leva no caminho dos seus objetivos. Quando você precisa encontrar a motivação, o seu propósito, responder por que você faz o que você faz, quando você não responde só mais a estímulos, quando você é livre, é sinal que você fez o quê? Você fez um autoenvolvimento. Você se envolveu mais com aquilo que possa te dar uma direção melhor, uma direção por um caminho que você precisa seguir, para as respostas que nós fizemos aí, para as perguntas que nós fizemos aí na live. E esse caminho do envolvimento, quando você tem esse envolvimento pessoal com os teus planos, com os teus objetivos, com os teus propósitos, com aquilo que você quer fazer, não só com estímulos, mas quando você tem um motivo para agir, quando você tem esse envolvimento pessoal, que você é o protagonista da sua vida, que você entende que tudo que você faz é porque você quer fazer aquilo. Quando você tem esse auto-envolvimento em tudo que você faz, você começa a investir mais no seu crescimento pessoal. Você começa a investir no seu crescimento pessoal. Porque mesmo que você trabalhe em uma empresa e você acredita que aquela empresa vai te dar o reconhecimento necessário, você começa a se envolver mais. Quando você se envolve mais, você começa a investir mais. E você começa a ser uma pessoa necessária onde você está. Porque você reconheceu o motivo pelo qual você faz o que você faz. Então você acaba se tornando uma pessoa diferenciada no meio de outras tantas. E você começa a ter o seu reconhecimento. O reconhecimento porque você hoje entende que você precisa mais do que realizar. Você precisa ter motivos para realização. E essa realização não é só do que você faz, mas é o envolvimento para que a realização seja, além do que você faz, uma realização pessoal e que você pode deixar como reconhecimento. Porque hoje, com certeza, tudo que a gente faz, a gente quer um reconhecimento. Tudo que a gente vai fazer, quer um reconhecimento de um relacionamento, quer um reconhecimento na nossa empresa, na nossa família, como pai de família, como esposa, como mãe, como filho, como alguém que fez uma prestação de serviço. A gente quer esse reconhecimento, porque tudo aquilo que a gente se envolve, a gente faz com intencionalidade. E quando você faz com a intencionalidade de ser reconhecido, você está usando os seus propósitos, você sabe o que te motiva, você faz o seu melhor e você consegue estabelecer na sua vida o reconhecimento das pessoas em relação a você. E você consegue saber que, de fato, você faz o que você faz por uma forma de que você realmente quer fazer o que você está fazendo. E eu falo para você que esse envolvimento ele é uma via de mão dupla. Porque quando você se identifica, quando você consegue fazer o que você faz de uma forma com maior envolvimento, tudo que você lançar como frequência, vem como frequência para você também. Então, você vai ter a resposta daquilo que você faz vindo para a sua vida. Vindo para a sua vida. Então, você é uma via realmente de mão dupla. Você não vai mais procrastinar, você vai realizar, não vai mais estar ali com o seu perfeccionismo e você vai entender que tudo aquilo que você faz é porque você realmente quer fazer.
Quando você faz o que você quer fazer e você passa isso adiante, você também faz o que você fala. Você também faz o que você entende como sendo o principal, o que você ensina para as pessoas. Então você precisa ser uma pessoa de coração ensinável e uma pessoa que tenha generosidade suficiente para ensinar. Então o livro praticamente lhe diz a respeito disso. Mas eu anotei aqui algumas frases que são muito interessantes para a gente, para que eu deixo aqui para vocês nessa live de hoje, que está sendo de uma forma diferente aqui, para um treinamento aí para algo bom que está vindo aí na minha vida, na velocidade que eu estou empreendendo, na envergadura que eu estou criando para isso, que vai vir aí de uma forma leve, mas muito importante. Então eu vou ler para vocês aqui algumas frases desse livro que eu acho legal que a gente reflita. Vamos lá. Essa para mim foi a melhor. Eu vou deixar ela por último, tá bom? Uma vida com propósito é aquela que eu entenda as razões pelas quais eu faço o que eu faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que não faço. Então você entende o que você quer e o que você não quer. Você olha para o abismo e o abismo olha de volta para você. Então, quando você não tem um propósito, o que você tem? Você tem um vazio dentro de você. Então, você olha para você e você vê o quê? Um abismo. E se você gritar, o abismo, além de olhar para você, vai transferir o eco do seu grito e você vai ficar em aflições. E essas aflições você tem que resolver. Se você pegar a capa do livro, está assim, ó, aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Então você tem uma aflição quando você é vazio de propósito. Então, da nossa vida, por isso, um conceito-chave nessa percepção, quem tem um motivo que impulsione consegue atingir a excelência. Então, como é que você atinge a excelência naquilo que você faz? Quando você tem um motivo que te impulsione. Agora, para mim, essa é o que resume esse livro. A única coisa que você leva da vida, presta atenção, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Então eu deixo aí para você, nessa live agora à noite, o que é que você vai levar da sua vida? O que é que realmente você vai levar? Porque a vida que você leva é o que você realmente consegue levar dessa vida. O que é que você está levando? Qual é a bagagem que você está levando? Você está levando, com certeza, os teus propósitos para quando lhe foi perguntado o que você fez da sua vida, você sabe responder? E vou te dizer, viu? Não vale responder, eu fiz da minha vida ajudar as pessoas. Porque a sua vida foi dada para você. Para você viver. Então, se você responde isso, a minha vida foi ajudar pessoas, o seu julgador vai olhar para você e vai dizer assim, não, eu não estou te perguntando o que você fez para os outros. Eu estou te perguntando o que você fez para você. Então, é essa a pergunta que eu deixo para você aqui. E entenda juízo final como juízo mesmo. Vai ter um juiz ali que vai julgar o que é que você fez da sua vida e qual é a vida que você levou consigo para demonstrar que você foi grato pelo sopro que você recebeu do seu Criador. Então busque as respostas. Se você precisar, leia esse livro. Leia esse livro. Teve alguma dúvida? Me chama. A gente conversa junto, a gente bate um papo, a gente esclarece mais, faz aí um bate-papo de várias pessoas. Vamos conversar, mas é importante que você responda o porquê você faz o que você faz. É importante que você entenda que as suas realizações dependem das ações que são motivadas de dentro de você. Que você precisa ser livre para e não ser livre de. Que você não pode ter apenas estímulos para começar algo, mas precisa ter a essência e um propósito para seguir pelo caminho.
E que você precisa abrir de dentro de você essas portas que ainda estão fechadas e que ainda não responderam para você. Quem é você? E por que você faz o que você faz? Então eu quero deixar para você aqui agora o meu boa noite. Quero ser grata demais por poder estar aqui com vocês.